A sociedade é muito mais do que um conjunto de indivíduos. Essa frase é de um dos grandes nomes da história da sociologia. Falo de Émile Durkheim. Ele tem toda a razão. Nós somos indivíduos constituindo uma sociedade por sermos diferentes uns dos outros. Temos metas, objetivos e desejos diferentes. Levam que a sociedade seja um bocado complexa. E para entender uma sociedade, precisamos de vozes que nos elucidam um pouco mais sobre os temas ligados a ela. Hoje falamos com um dos grandes nomes da sociologia cabo-verdiana. Falamos de Redi Lima. Ele vai explicar-nos um pouco mais quem é Redi Lima, onde é que veio esse jovem, o que ele pensa sobre a sociedade cabo-verdiana e os problemas ligados à sociedade cabo-verdiana e também sobre a sua visão da ciência cabo-verdiana de uma forma geral. Não saia daí porque vai ser uma viagem bem interessante. Estamos aqui com o nosso investigador, o nosso Redi Lima. Desde já agradecemos pela oportunidade que nos dá. Tê-lo aqui no Essência é um prazer enorme. Obrigado. Ter é o primeiro sociólogo que temos. Normalmente falamos mais com pessoas ligadas à biologia, hoje vamos falar sobre a sociedade. E esperamos que consiga nos ajudar um pouco a entender um pouco mais da sociedade cabo-verdiana. Antes de mais, para quem não conhece Redi Lima, quem é Redi Lima? De onde é que vem? Uma pergunta complicada. Redi Lima, normalmente assino academicamente Redi Wilson Lima, mas o meu nome é Redi Lima. Nem sei dizer, eu cresci na praia, no bairro do Platô, e às vezes fico a dizer bairro do Platô, no Platô, na praia. Estudei no Liceu Domingos Ramos, fiz todo o ensino no Liceu Domingos Ramos, e depois fui para Portugal. A fazer a licenciatura na altura de Sociologia. A Sociologia que no fundo eu interessava-me, eu não sabia o que era, pronto, eu sabia o que era Psicologia, sabia mais ou menos, mas tinha ideia claramente que era Sociologia, só que depois as pessoas vão descobrir estando lá, não é? Porque na altura nós não tínhamos opção Sociologia, por exemplo, no liceu. Não é? A opção era Psicologia. Então foi cegamente para... não tinha noção? Não, eu na verdade, entre a Sociologia, entre a Antropologia, a minha ideia era que a Sociologia parecia-me uma disciplina interessante, porque eu era curioso e queria entender as coisas. Não era mais ou menos isso. Mas depois vim conhecer realmente o que era a Sociologia quando comecei já no primeiro ano a perceber aquilo que muita gente depois vai e depois fala, não é isto. E às vezes, porque lá está, nós como ainda não temos uma orientação a sério, de facto, em Cabo Verde, em termos estruturais, de política mesmo, as pessoas vão à toa, e as pessoas vão porque têm que ir, e querem, é uma forma também de emigrar, e pronto, as pessoas vão e depois as pessoas vão perdendo até descobrir o que é que querem. Eu, por acaso, fui fazer e gostei de facto do que eu descobri. Sim. Não é? E pronto, e depois fiz a Sociologia, depois desenvolvi ainda mais, quando terminei a licenciatura, entrei num mestrado que acabou por ficar pós-graduação em desigualdades sociais, no fundo a Sociologia, o ramo das desigualdades sociais, das políticas públicas, mas não terminei porque saltei para o doutoramento de estudos urbanos. Não é? E que no fundo mas tudo dentro da sociologia urbana. No fundo eu sou formado em sociologia, mas faço etnografia dentro de sociologia, porque sempre gostei também da antropologia. Então, no fundo eu sou sociólogo, mas muitas pessoas, os antropólogos acham que eu sou antropólogo e os sociólogos também às vezes acham que eu sou antropólogo, mas eu consigo fazer, até porque estudos urbanos é uma área que tu, do ponto de vista metodológico, tu jogas com os dois, tanto parte da antropologia, ou seja, da etnografia, que é o campo da antropologia, mas também da observação participante, que é uma forma de chamar a etnografia dentro da sociologia, depois dialogas
com outros tipos de ciências até mais pesadas entre aspas, né? Como a engenharia, mas pronto, depois com outras ciências sociais como a geografia, como a história, o próprio direito, e acabas por dialogar com isso, porque no fundo é uma disciplina multidisciplinar, ou indisciplinar, como nós gostamos de dizer. E pronto, mas a sociologia, de facto, eu acho piada às vezes quando as pessoas dizem a pessoa da área social. Eu não sou da área social, eu sou sociólogo, é diferente. Da área social, cada um pode ser. Um ativista social é da área social. Ok, boa. Não é? Boa, muito bom. Um animador social, uma pessoa que trabalha com o social. Qualquer um pode ser do social, trabalhar na área social, fazer o trabalho social. Agora, a sociologia é uma ciência. Sim. É por isso que nós falamos o olhar sociológico. Não é não olhar social, mas é uma coisa que muita gente de facto confunde e há quem no fundo se chateia, ofende, mas por mim eu percebo, porque de facto é preciso entender que as ciências sociais também são ciências, por isso que se carrega o nome de ciência, justamente. não é? Porque as pessoas acham que às vezes que a ideologia qualquer um pode ser. Eu já ouvi o discurso, mas eu estou uma sociólogo. Espera aí. Devagar, assim. Mas ninguém diz, mas eu também sou médico. Pode dizer que és médico, tudo bem, isso mesmo. Mas então conseguimos ver que o de paraquedas da sociologia consegue dizer isso? Não. Ou já tinha por detrás Não caí de paraquedas, eu no fundo sabia o que era. Não tive, era disciplina. Nunca estudei sociologia. Mas teve alguém ou algo que incentivou? Curiosidade pura, eu lia um bocado, sabia o que era antropologia, sabia o que era história, sempre fui fascinante por histórias, inclusive para ir estudar em Portugal tive sobre o tempo da prova de acesso, e fiz história, era história e filosofia, mas fiz história. Pronto, mas dentro da história já sabíamos, ou menos dentro da filosofia, já tínhamos ideia quem eram os sociólogos. Já na história, no 11º, já tínhamos estudado Marx, já tínhamos estudado Comte. Agora, não aprofundar, era falar a teoria, a grande base da ciência humana, que é a teoria dos três estados do Comte, onde ele vai apanhar a sociologia e diz, olha, por que não adaptar isto às ciências naturais? Não é? Depois que ele faz a diferença da medicina entre a teoria, que é a biologia, e a prática, que é a medicina, né? Porque todo médico tem que estudar a teoria é a biologia. Né? E ele adapta isto à sociologia. A filosofia, que é a teoria, depois que vai desenvolver a teoria sociológica, depois tem a prática, não é? E portanto, já tínhamos essa ideia, no Liceu de Domingos Ramos. Não acho que havia um programa, não sei dizer, mas havia muito a ver com os professores. Eu apanhei uma professora, na altura, Dina Dupré, no décimo pronto, hoje no 12º, era um ano zero, na altura, que nos fazia desenvolver esses trabalhos, do Marx, do Comte, e pronto, e então já sabia mais ou menos que eles eram sociólogos, mas também que eram filósofos, que eram economistas e por aí. E portanto não foi um tiro no ar. Agora, não tinha ideia realmente do ponto de vista teórico, epistemológico, o que era a sociologia, mas sabia que era algo que podia me ajudar a entender as relações sociais, tinha essa ideia. Foi assim algo, até porque eu não fui estudar logo terminando, eu ainda fui fazer serviço militar em Portugal para vir e depois ir estudar de novo. Eu terminei o 11º, 7º ano, na altura, ainda fui fazer o serviço militar, voltei, terminei o ano 0 e depois eu já fui, já fui mais ou menos a saber o que é que eu queria. Não assim à toa. Então fez a licenciatura, pós-graduação não termina, entra no doutoramento. Depois salto para o doutoramento. E em estudos urbanos, que já trabalhando a questão da criminalidade, a questão do crime organizado, a questão das violências no fundo. Quando volta, qual é a diferença que encontra da sociedade da cidade da Praia que estava maior? Pode marcar.
Eu costumo dizer que eu nunca saí daqui. Não é? Ok. Porquê? Porque eu não fiz aquele percurso das pessoas que vão até terminarem, desligam e voltam. Ok. Eu sempre estava cá. Eu fui, passava 2 férias em Cabo Verde e depois terminei a licenciatura, vim. Ou seja, comecei ali a pós-graduação, na altura era um mestrado, acabou por ficar em pós-graduação, mas depois no meio voltei e fiz o doutoramento daqui como? Houve um momento que eu morava aqui em Portugal, já dava aulas cá, e a Portugal todos os meses, né? Assistir às aulas, porque eu quis assistir às aulas, assistir aos seminários. No fundo, tive 1 ano e meio a estar 20 dias cá e 10 dias em Portugal. Não é? Porque as aulas de doutoramento eram às quintas, sextas e sábado. Normalmente eu ia à quinta, chegava à quinta de manhã e ficava até outra semana e voltava no sábado ou domingo. Tive 1 ano e meio a fazer isso. E então eu acabei por não espantar com isto. Claro, quando cheguei estava mesmo assim diferente, porque eu lembro-me, quando eu fui para Portugal estudar, já havia algumas coisas, mas quando chega um momento que as pessoas começam a vir fé, sobretudo a partir de 2005, 2004, 2005, percebe-se o clima que temos. Não era preciso estar muito tempo fora para perceber isso, percebe-se a mudança, né, em termos da violência em si. Onde é que está, não sei se da sua visão, onde é que está a causa de tudo essa violência? Eu costumo dizer que não há causas, não há uma causa, ou seja, há causas. Não é? Porque quando nós falamos da violência, eu sigo uma perspectiva que eu adaptei. Nós temos que ligar estas coisas a partir de 3 fatores ou causas combinadas. Não é? Porquê? Primeiro, há causas estruturantes. Elas existem. E não estou a falar da pobreza, estou a falar da questão das desigualdades, estou a falar da questão familiar. Quando eu estou aqui a falar da questão familiar, nem estou a falar no que se chama de desestrutura familiar, a estrutura, não é a questão da estrutura. Nós temos uma relação complicada, em termos, mas é secular, é uma relação complicada, a relação familiar é complicada, ela é complexa. Como assim? Porque a família cabo-verdiana é uma família alargada, mas é também uma família transnacional, mas também é uma família, não digo poligâmica, mas como um autor antropólogo chama, uma família que para mim, pronto, eu sempre falava poligâmico, mas é uma adaptação da poligamia, que ele chama de uma família machimatracentada. Ou seja, o machismo mais o materialismo, a ideia de uma matricentrada da mulher enquanto centro e o homem a circular com o seu machismo. Que no fundo acaba por ser não poligamia no sentido clássico, mas é uma das dimensões. Só que lá está, não é poligamia porque não é formal, não é oficial, mas acaba sempre por ser aceito, mais ou menos. Pronto. Então, e depois é uma família de filhas por filiação, porque a mãe é que é o centro, depois há sempre conflitos. Mas isso é a família cabo-verdiana desde o seu primórdio, porque nós fomos uma sociedade esclavagista. Não é? Os homens tinham liberdade sexual, as mulheres não. As mulheres são objeto. Não é? E então isto acaba por transformar. E hoje o que nós temos em termos familiares, quando se fala, por exemplo, a questão das pessoas que não assumem os filhos e tudo isso, é preciso ir para trás e perceber essa dinâmica como é que é, não é? Porque ainda é uma família muito complexa, não é? E esta complexidade acaba, de certa forma, por influenciar também, por ser um fator, no fundo, estruturante. Porquê? Porque, assim, um exemplo simples, uma mãe que tem conflito com o pai do filho, porque aqui o conceito que deve-se ter trabalhado muito em Cabo Verde interessante, e há quem trabalhe pai, filho e mãe, filho.
Não é? Sim, Uma pessoa que tem uma mãe, porque quando eu falo poligamia não é só homens, mas também mulheres. Só que é diferente, o homem pode ter vários filhos ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que tiveram 2 filhos, nasceram no mesmo dia praticamente, duas mães diferentes, não é? Mas as mães a monogamia serial. Encontras, por exemplo, em Cabo Verde é comum em todas as ilhas encontrar uma mulher com 5 filhos ou 3 filhos, ou seja, 5 filhos com 3 homens. 3 homens. Também é uma dimensão desta lógica. Agora, quando há uma relação conflituosa da mãe e do pai, não é? E o filho está com a mãe, o filho cresce com uma tensão com o pai. Este é o problema dos sistemas familiares da filiação. Se houver uma tensão, o filho quebra com a mãe, ou seja, tudo o que é mau acaba por ser culpa do pai. O filho cria com rancor. Não é? Isto às vezes traz conflitos. Não é? E, portanto, é uma sociedade conflituosa. De facto, em termos familiares, sem falar dos VBGs e das questões das violências mais ligadas ao género e por aí, ou da própria violência, que o homem não tem noção que é a hipermasculinidade, que ele é uma vítima de uma violência, ele nem percebe que é vítima, não é? A questão hoje é comum dizer masculinidade tóxica, né? Eu prefiro chamar de hipermasculinidade. Mas isso são fatores estruturantes. Agora, pronto, a questão económica que eu já falei, mas a questão das desigualdades em si, isto são fatores fraturantes, mas só isso não explica a violência. Lá porque temos uma sociedade desigual e ela sempre foi, não é? Não quer dizer que quem está numa situação de desigualdade logo entre num ato de ou quem está num processo ou quem é pobre, digamos assim, não é por aí. Não é por aí. Agora, isto tem que combinar com o fator que fomenta. Não é? O que fomenta, por exemplo, a questão muita gente diz influências. Pronto, a questão das influências, a questão da sociedade. Hoje a cultura é uma coisa aberta e as pessoas têm várias influências e às vezes as pessoas acabam por imitar. E nós imitamos muito o que vem de fora, bem e mal. Não é? Aqui entra a questão do urbanismo. Não é? A lógica, porque a desigualdade tem depois uma representação a nível urbano. Quem mora aqui, quem mora ali, quem mora ali. E o outro, eu cresci no platô, riba praia, e depois baixo praia, que é a periferia. Depois vamos ao Mindelo, é morar a fralda. Vamos a São Filipe, é pé de praça e o resto, não é? Fora. Não é? E depois mesmo dentro da praia temos praia e fora. Não é? Portanto, isso são discriminações. Não é? E morar num sítio traz também discriminações, e isso acabam por ser fatores que fomentam, sem dúvida. A questão nós não podemos esquecer que Cabo Verde faz parte da rota do tráfico, da droga, não é? Isto também fomenta. Não é? Agora, tu estás numa condição digamos, uma condição de desprivilegiado. Sim. Depois, há discriminação. E tu sentes em baixo, porque não sei o quê. E há uma oportunidade, e sabes que há uma oportunidade no tráfico, tu entras para mostrar que és. Não é? A questão da afirmação pública. Não é? A própria questão da masculinidade hegemónica, ou como eu prefiro dizer, hipermasculinidade, também fomenta. Mas só isso não quer dizer que vá à violência. Mas depois tem um terceiro fator, que é o facilitador. Aqui entra a questão da arma, disposição das armas. Aqui entra a questão das drogas e do álcool. E aqui entra um problema que nós temos em Cabo Verde, em Santiago e Santo Antão, dá para perceber isto, em todas as ilhas, que é, nós temos uma dificuldade em mostrar a nossa revolta com palavras. É preciso dar. Tem que ser violência mesmo. Como dizem em crioulo, um taralho tem um mostralho. Porque só não, é preciso dar. Então, mas isso tem a ver com... Isto FA não explica, né? O FA não explica. É um recalcamento da violência aqui dentro que explode, não é? Pronto, são várias coisas. São vários fatores, já disse um mundo de fatores. Agora,
vários desses fatores combinados pode levar uma pessoa à criminalidade. Sim, sim. Portanto, porque eu sempre comecei a preocupar-me com a criminalização da pobreza. Porque os criminosos são os que estão nos bairros. E comecei a falar há muito tempo do crime de colarinho branco. Do crime de colarinho branco. Né? Porque um aluno, quando chega, às vezes, chega ao pé de mim, professor, eu quero fazer uma monografia sobre violência. Ok. Mas como é uma monografia, convém assim focarmos num bairro específico. Mais específico, justamente. Pronto, que é mais pequeno, dá para fazer uma monografia, uma coisa mais tranquila. Professor, eu quero Vila Nova, Ponta Safene, Chedinha, é uma tese. E Plató, e Palmarejo, e Meiraxá. Professor, mas associam o nome da pobreza. Sim. Que não é verdade. Que não é verdade. Pois é. E aí entra o conceito de crime colarinho branco. Não é? Até porque, como eu costumo dizer, as drogas, as armas, o acesso a essas coisas não é no bairro. Até há um rapper cabo-verdiano, o Batchart, que fala disso. Tem que explicar onde é que está a chegar, onde é que veio as armas, que é um ponto muito importante. É que na praia, na cidade da praia, nós temos esse problema, como muita gente já vive com medo devido à questão da violência. Ok, um outro pouco, acabamos de falar sobre a violência, mas um outro ponto que é de extremíssima importância e que é muito importante, é de extremíssima importância para nós, quando falamos de Cabo Verde sempre foi um país de imigrantes. O Cabo Verde sempre diz que gosta de viajar para ver e para... Falou agora que teve de sair para estudar, mas muitos saem normalmente para procura de trabalho. E agora, nesse momento, tivemos um boom de pessoas que saíram do país, até o país ficou com problemas de mão de obra e tudo. Como sociólogo, como é que vê? Qual é a sua visão aqui? A questão da migração é uma questão interessante em Cabo Verde, porque depois há sempre essa coisa, Cabo Verde sempre migrou. Bom, Cabo Verde nasceu da imigração. Quando olhamos a formação da sociedade cabo-verdiana, os africanos, 20 e tal etnias dos africanos, foram sequestrados. E aqui é a migração forçada. A escravatura é a migração forçada. Foram trazidos à força aqui. Mas muita gente não sabe, a migração forçada não foram só com os africanos, foram também com os brancos europeus, porque houve 3 etnias europeias que vieram para aqui, que vieram forçosamente, por exemplo, os prisioneiros, os presos. Isto aqui é uma prisão, né? Os exilados políticos. Muita gente veio devido aos exilados políticos, não é? Mesmo os exilados, quando nós falamos, quando se fala dos novos cristãos, pronto, são judeus, descendentes de judeus, normalmente marroquinos e por aí que vieram cá, também foram obrigados a abandonar Portugal e vieram para cá. Muitos vieram para cá, outros foram para outros sítios, portanto. Ou o aventureiro, ele emigrou para cá, ele emigrou, ficou cá, fez família. Não é? Os famosos lançados que estão na base, lançados que é que no fundo é aquelas primeiras pessoas que eram misturas, digamos assim, eram os primeiros mestiços, mas também eram brancos, que faziam pirataria no fundo eram traficantes. Não é? Portanto, Cabo Verde não havia ninguém residente, não é que nunca ninguém passou por cá, porque há provas que passou. Os pescadores senegaleses vinham cá pescar, só que nunca ninguém edificou cá uma sociedade. Isto foi a partir desse momento, 1460. Depois há problemas aí com o número, mas é por aí. Portanto, nós somos o produto de para além de ser um produto da violência, um produto da imigração, da migração. E depois, a questão do estudo. Isto aqui era o centro que as pessoas vinham estudar. Por exemplo, durante o século XVI, XV e XVI, por exemplo, as famílias, os reis, os nobres africanos, porque nem todo mundo foi escravizado, os nobres africanos, que facilitavam, não é? Que tinham relação com os lançados, aqui na zona da costa ocidental, Cidade Velha, neste caso, Ribeira Grande, servia. Quem não podia mandar o filho para estudar em Roma, mandava para estudar em Cidade Velha. Ser cristão.
É. Não é? Bom, essas coisas também vou aprendendo, que eu não sou da história, mas para contextualizar as coisas que eu falo, eu vou ter que ler a história. E de facto, eles vinham para cá, migravam mandavam os filhos estudar cá para aprender a ser português. Não é? Portanto, esta questão, nem sempre nós é que fomos, também já vieram. Pois é. Não é? Portanto, estamos a falar de mobilidade, de certa forma. Os primeiros imigrantes, agora o conceito mesmo de imigrante, né? Os primeiros imigrantes saíram daqui por essa volta, século XVI, que iam para a Costa da Guiné. Iam lá trabalhar. Sim. Por isso que se fores, por isso que Cabral pegou nisto e diz que nós somos irmãos, somos uma relação próxima. Porque muitos cabrianos foram lá para o Cachel, para esses sítios, não é? E muitos traficantes neste caso de pessoas, não é? Portanto, depois dá o grande boom, a partir da pesca do baleeiro, pessoal sobretudo do fogo, da brava, para os Estados Unidos. Portanto, nós somos sempre um povo que buscou as outras paragens, porque Cabo Verde tem uma identidade geográfica ligada às secas e não sei o que é complicado, não é? Mas também é preciso falar de uma outra imigração que não se quer falar, que é também a imigração para o sul, para Santo Tomé para ser escravizado, né? Para Moçambique, para Angola, não foi só Santo Tomé, para Angola, para Guiné também, pronto, houve uma imigração administrativa, né? Porque nós tínhamos escola, eles não tinham, e fomos lá para recolonizar, não é? Certo? É um projeto colonial. Portanto, nós sempre tivemos ligado. Nós falamos muito da Europa, Senegal, Costa do Marfim, teve muitos cabo-verdianos. Teve muitos e ainda tem, ficaram lá os descendentes, não é? Eles normalmente a sua referência não é Portugal, é Paris, não é Lisboa, é Paris. Pronto, a mentalidade francesa. Portanto, sempre houve migração e isto leva-nos a dizer que o cabo-verdiano tem uma disposição migratória. Está disposto a migrar, não é? Ou porque precisa, ou porque tem curiosidade. Eu cheguei a um momento que eu queria ser daqui. Também eu. O expediente foi ir para a tropa. Em Portugal. Mas depois fui estudar. Sim. Né? Mas quando fui para a tropa, fui para no fundo, eu queria ser daqui. Sim. Mas sempre com uma ideia do regresso. Não é? Porque o cabo-verdiano, por mais que não sei o quê, o cabo-verdiano é muito patriótico. Às vezes as pessoas não, Cabo é muito patriótico, ama a sua terra e faz questão de voltar sempre, mesmo falando mal. Mesmo falando mal, dizer que nunca mais volta, mas volta, não é? Portanto, agora, há ciclos. Eu falei em vários ciclos. Né? A fome que levou para Santo Tomé, depois que levou para Portugal nos 80, porque Portugal precisava de mão de obra. Nós estamos neste momento num ciclo entre os anos 40 e os anos 80. O mesmo ciclo. É um novo boom. Né? Porque as pessoas realmente, não é que não haja oportunidades em Cabo Verde, porque existem oportunidades em Cabo Verde. Há um antropólogo português que escreveu uma tese de doutoramento sobre isso e falou do paradoxo das oportunidades. Há muitos jovens e o mercado de trabalho não absorve todo mundo. Isto é verdade. Mas eu prefiro falar de uma outra questão associada a isto, que é da segregação das oportunidades. Ou seja, muitas vezes para ter as oportunidades reais tens que estar alocado a algo. Pode ser um partido, pode ter a costa larga da família, ou isto ou mais aquilo. Não é? Portanto, segrega o oportunidade. Então, há uma desigualdade na estrutura das oportunidades. Não é? Ok, mas depois há uma questão salarial. Não é? Há dias uma pessoa disse-me qual é a probabilidade de um indivíduo que trabalha cá e ganha um salário, até, digamos, o salário médio em Cabo Verde é 34 contos. A última atualização, 2024. 34, salário médio, não é? Quer dizer que há gente que ganha 600, mas também há gente, grande maioria, que ganha menos que ou nada, pronto. Mas o indivíduo trabalha, ganha, e o custo de vida é elevado, e a pessoa vai gastando, mas não tens poupanças. Então nunca vais ter uma casa, nunca vais ter um carro que queiras, estás a ver? Indo lá fora consegues. Indo lá fora consegues. Então isto faz com que a tua aspiração, a tua expectativa seja defraudada e tu percebes que é só estando lá. Só estando lá.
às vezes as pessoas dizem, houve mesmo muitas pessoas que, com o trabalho que podemos dizer, um bom trabalho, vai embora. Vai porquê? Hoje não estamos, hoje os psicólogos já começaram a falar de saúde mental. Né? Porque também quando és estagnado, tu és um bom profissional, tu queres trabalhar, queres fazer as coisas, mas a tua carreira não desloca. Ou porque não diz sim senhor, ou porque várias coisas, não é? E tu ficas ali com o mesmo salário e vês outras pessoas que percebes, espera aí, mas como que é esse gajo? Como é que está ali? Como é que chegou ali? Não é? Isto começa a desenvolver uma depressão, não é? Hoje fala-se muito nisso e as pessoas então preferem largar tudo e ir embora. Okay. Então, há esses fenómenos. Então, há um pico migratório em Cabo Verde que não pode ser negado devido à necessidade do humano em buscar uma vida melhor. Ou de ter uma vida minimamente digna. Mesmo que seja... Às vezes não é só buscar uma vida melhor, minimamente digna, porque aqui não tens nada. Eu conheço pessoas que estavam a trabalhar aqui, ganhavam, tudo bem, fim do mês, mas não dava para nada. E vão para... E depois o destino não é Portugal. Portugal é ponto de passagem. Depois vão para Portugal, depois vão para a Suíça, para Luxemburgo, e querem voltar. Trabalham, ganham a minha e de facto querem voltar, porque Cabo Verde também foi crescido com o dinheiro migratório, porque a reflexão da remessa no PIB é enorme. E a remessa não é só dinheiro. Claro que não. Ainda bem que nós conseguimos ter... Portanto, agora é um problema. Eu estou a falar assim, pronto, mas é um problema, de facto, quando nós olhamos, porque a minha grande preocupação com a atual migração é que o perfil do migrante mudou. Antes era um manual, era um homem do campo que ia trabalhar nas obras. Isto também ainda existe. Nós estamos a perder talentos. Estamos a perder gente com capacidade. Estamos a perder gente que podia produzir. Estamos a perder cientistas. Não é deles? Porque não têm oportunidades cá que realmente merecem, deviam ter para desenvolver, preferem ir embora. Não é? Ir embora. E estamos a perder e estamos a extrair daqui intelectualidade. Que é um problema grande. E isto é mau. É um investimento do país depois que não consegue... É uma lógica neocolonial, como diz o Thomas Piketty. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque quem paga depois é uma relação desigual, não é? Porque dou exemplo das formações profissionais. Muita gente está a ser formada profissionalmente e em Cabo Verde forma-se bem, o pessoal com competência na área do turismo, sem dúvida, o CERMI atualmente, mas são formados para ir para fora. Mas o mercado não consegue aguentar todos? Não, porque quem paga depois esses cursos, quem todo financia é lá fora e depois eles têm que ir. No fundo eles são formados para ir. É uma lógica colonial que sempre existiu no passado e volta a existir. Então, a minha questão é, como é que vamos transformar este país, porque eu não gosto do termo desenvolver, como é que vamos transformar este país, que precisa de uma transformação radical, como é que vamos transformar este país sem talentos? Com quem? Acho que é isto que mais de pensar, as pessoas estão a emigrar, que têm problemas também na construção civil, nós sabemos que tudo isso, mas pensando na questão do conhecimento como orientador da transformação radical do país, com quem? Porque as pessoas que pensam estão a sair. É verdade. E isto é que para mim é um grande problema da imigração. Não é? E não estou a falar cá só de jovens, são adultos, são gente já graúdo que sai. E há muita gente depois lá fora, cientistas que eu conheço em várias áreas, que queriam trabalhar cá, mas não vêm. Não como? Não vêm porquê? Porque não há condições. Não há condições. Não há condições, não se oferece condições. Olha, eu falei com alguns cientistas que vêm cá, muitos que chegaram agora. A minha grande questão é voltam como investigadores. Só que em Cabo Verde não há instituto, não há este investigador. Como é que vamos fazer? A única solução normalmente às vezes são as universidades, que não recebem todos. E como é que fazemos? Eu vou-te dar um exemplo, para mostrar como é que isto não há investigadores. Eu, por exemplo, eu sou das ciências sociais, sociólogo, e faço parte de centros de pesquisa em Portugal. Não faço cá porque não existe. Onde eu estou, não existe.
Onde eu dou aulas, onde eu já dei aulas, não existe. Não existe. E, na verdade não existe em lado algum. Não quero assim ser generalizar, porque não é bem assim, mas pronto. Mas no fundo são centros nas universidades que fazem mais trabalho de consultoria, que não é bem pesquisa, é uma forma de pesquisa. Pronto. Mas eu, nos centros que eu participo, que eu faço parte em Portugal, porque quem é um investigador? Investigador é quem investiga, publica e participa no circuito científico internacional. Isto é que é um investigador. Sim. Depois, como é que eu presto conta? Todos os anos, já vai chegar, faço lá 2 centros em Portugal, já vão mandar relatórios que eu tenho de assinar, as minhas publicações, as coisas que eu fiz, para ir, porque há uma coisa chamada o FCT, que pronto, hoje está a ser motivado para transformar numa coisa qualquer, mas pronto. Mas há uma política da ciência. Há uma política da ciência, bem ou mal, há uma política da ciência, há um financiamento para pesquisa. Isso não existe em Cabo Verde. Então como é que podemos falar de ciência em Cabo Verde? Não quer dizer que não haja cientistas em Cabo Verde. Há cientistas em Cabo Verde, mas não há uma política da ciência. Isso é uma verdade. Até falamos há pouco tempo com uma senhora que é a Anídia Rodrigues, por acaso é uma grande cientista que agora temos aqui, e ela fala muito bem que o governo, para mostrar que está investindo na ciência, tem que ter um pequeno bolo, um dinheiro do Estado anual, para dizer que 1% vai ser direcionado para a ciência. Aí o REDI quer fazer investigação, sabe onde ir procurar fundo, mas isso ainda não há. Tu tens que ter 3 estruturas. Para desenvolver ciência tens que ter 3 estruturas. Tens que ter uma estrutura política, que nós temos. A Direção-Geral Superior, que operaciona a política do governo. Para já, o governo tem que ter política. Sim. Tem que ter uma agenda, porque não tem também. Tem que ter uma agência da ciência. Não é só escrever umas coisinhas no programa e diz que... Não, tem que ter uma agenda e saber o que quer. Portanto, tu tens que ter uma direção-geral que operacionaliza essas políticas em termos de bolsa de estudos, em termos de distribuição dos alunos, em termos de tudo. Pronto. Depois tu tens que ter o que não temos, tu tens que ter uma instituição que financia a ciência. Isto não temos. Isto não temos. Tentou-se criar, mas pronto, não se conseguiu. Ainda não. Não se conseguiu. E depois tu tens que ter um terceiro que nós temos, mas é como se não tivéssemos, que é a agência reguladora. Que é quem regulou que as coisas funcionam. Não é? Porque de facto não haja fraude, não haja isso, mas não é aquilo que de facto a estrutura que é criada está a funcionar. Precisamos dessas 3 estruturas. E depois, havendo essas 3 estruturas, precisamos depois que os professores sejam incentivados a pesquisar. Não é dar 18 horas por semana de aulas. Isto não tens tempo para... Claro que não pode. Isto é ser professor. Sim, justamente. Tu também, lá por seres doutor ou não sei o quê, não tens que ser pesquisador. Não. Uma outra confusão que existe. Não tens que ser cientista. Porque tu fizeste um caminho para tirar o doutoramento, um título que tu tens, um mestrado, não sei o quê. Ser cientista é outra coisa. Há um circuito que passa por fazer investigação no terreno, por publicar, porque há que justificar o teu trabalho e discutir no circuito internacional dos congressos, conferências, não sei o quê. E não por convite, porque eu conheço o fulano tal, vai-me convidar. Não, submetes. Podes ser convidado. Eu no início, eu submeti, ainda submeto. Mas eu fiz o nome e hoje sou convidado. Mas eu sou da filosofia punk, do it yourself. Às vezes eu digo ao pessoal, preciso do apoio. Precisas do apoio. Sim, mas quem é que vai te apoiar se não te conhece? Tens que fazer alguma coisa. É verdade. Não é? Tens que pôr a mão. Agora, eu percebo que na questão das desigualdades nem sempre as pessoas podem. Eu podia pagar uma viagem, submeter sem ser pago e ir para uma conferência no Brasil ou Portugal, eu podia fazer isso. Mas a gente não pode. Eu percebo isto. Mas não é isto que deitas a toalha no chão. E lá está. O governo, o Estado tem que ter uma política
para falarmos de ciência, de facto, quer seja ciências sociais, quer seja ciências naturais, ou qualquer tipo de ciência. De uma forma geral. Ciência de uma forma geral. Que é necessário nós temos ter, começar a incutir nos jovens, principalmente, essa vontade de ter uma literacia científica melhor. Mudamos de assunto aqui, vamos para um outro ponto, que é uma questão bem interessante que temos agora. Estamos como um boom da inteligência artificial por todo lado. Sim, porque hoje estava a falar com um jovem que está lá, o meu aluno. Eu falei com eles, tipo, vão criar um desenho sobre um tema específico. Ele disse, para desenhar com a mão ou com a mão? A mão não dá, professor. Por quê? Este não ajuda, não tem como. Sim? Quando é que vamos parar com isso? Quando é que vamos chegar a isso? Olha, eu, no início, tenho desconfiança. Tem desconfiança, ok? Mas também percebo que é uma ajuda. O problema não está na inteligência artificial, o problema está nas pessoas, na mentalidade das pessoas. Porque, por exemplo, hoje eu uso a inteligência artificial como um assistente. Como assistente, justamente. Mas não pode esperar que a inteligência artificial faça tudo. Não é? Isto às vezes que eu tento transmitir aos alunos. Porque às vezes eu vejo trabalhos, antes era fácil ver a fraude, não é? Embora hoje também já há a forma de ver se o trabalho foi feito por inteligência artificial ou não. Mas eu lembro há uns anos, quando eu comecei a dar aulas, eu basta ver um trabalho, desconfiava, copiava, metia no Google, o trabalho aparecia. Não é? Normalmente quando é mesmo, claro, 100% aparece. Hoje é mais difícil. Sim. Porque eu, quando comecei a trabalhar com inteligência artificial, comecei a ter mais receio e a perceber, espera, isto é que é grave. Porquê? Porque às vezes te dão referências. E há muitas referências e acho que reais. Sim, acho que o maior desafio, neste caso, no sala de aula, o maior desafio para os professores é arranjar novas formas de avaliação. Eu já, a partir deste ano, deixei de pedir aos alunos para me fazerem um texto, um trabalho e me entregar. Não consigo ter a certeza que o aluno fez aquilo, porque vem com referências, vem com tudo, não tenho a certeza. Então o que é que eu faço? Eu dou trabalhos de treino, sempre dado. Às vezes dou disciplinas que os alunos trabalham e têm que fazer um trabalho de treino, têm que apresentar esse trabalho, mas eu digo, dou um texto, não tenho que me entregar nada escrito, mas vai lá e vem, no fundo é um oral. Traz as ideias, pronto, é uma forma também que nós temos de tentar, porque esta coisa fácil, faz lá um trabalho, entrega-me. Quando eu fiz muito paper nas universidades, hoje é complicado, não é? Mas a inteligência artificial é um apoio importante. Não vamos, infelizmente, não vamos nos livrar disto, vamos ter que saber conviver com isto. Conviver, justamente. Mas é um apoio interessante porque hoje tu treinas, portanto, a inteligência artificial em qualquer área. Agora, tu não podes, como eu já vi muito discurso de gente a dizer isso, de gente como erudito, que vai substituir os cientistas, não há hipótese. Não, como? Até porque é uma criação científica. Agora, quando falamos de inteligência, fica complicado quando falamos porque a artificial se imagina ser inteligente. Sai tudo aqui. Alguém criou e fez daquela forma. Justamente. E ela absorve o que nós não. Por isso que nós treinamos. É isso mesmo. Por exemplo, eu às vezes peço, olha, faz-me um esboço de não sei o quê. Mas eu não estou à espera que ele me faça que aquilo é o trabalho. Não, ele faz-me um esboço e a partir desse esboço eu posso trabalhar. Não é? Mas muitas coisas que ele vai trazer. Uma vez eu pedi para fazer um teste. Eu fiz assim, pedi ao ChatGPT e pedi ao mesmo, em vários, para fazer um texto sobre a criminalidade urbana em Cabo Verde. E mais concretamente nos tags, o crime organizado. Fez um texto. Quando eu fui ler, ele apanhou muita coisa minha, artigos que eu tenho, e fez um texto a partir das minhas referências.
Portanto, é o meu trabalho. E diz, como é que ficamos aqui? É um plágio ou não? Se fores apresentar isto como um trabalho, é um plágio. Sim. Hoje a inteligência artificial, tu pedires, por exemplo, eu peço um aluno para fazer um trabalho sobre não sei o quê. O aluno vai e pede, faz-me lá um trabalho sobre não sei o quê, e ela faz. Claro que ela faz. Ela faz. Depois ela faz e depois pergunta, mas queres isto mais científico, mais relatório? Quero mais científico. Ela faz. Depois queres com referências? Ela faz. Eu já fiz esta experiência. Mas quando vou ver, eu percebo que pode passar para muita gente, mas se formos, se tu estás na área, conheces a área, tu percebes. Isto aqui, alguma coisa não está a bater. Porque há muitos erros. Sim, é verdade. Eu já fiz esses testes. Há muitos erros. Agora, tu tens a conhecer a coisa. Justamente, se colocarmos ela em questão sempre, dá uma resposta, tens a certeza, ele começa a ficar com dúvidas. Quer dizer que a inteligência não tem... Não tem nada. A inteligência agora, é nossa. fala muito bem, justamente. A inteligência é nossa. Fala muito bem que ele é um auxiliador. Se soubermos usar como tu faz dessa forma. Agora, para o ensino, quando falamos... Como é que poderemos ver? Será um problema grande ou... Não, o meu maior receio com isto no ensino é que eu já vejo um problema. Os alunos já não querem ler. Eu dou a alunos artigos. Eu hoje tento dar mais curto, mas às vezes não consigo, tenho que dar, pronto. Os alunos não querem ler. Efeito redes sociais, né? Quanto mais curto, melhor. Eu dou artigos de 17 páginas, dizem que é livro. Dizem que é livro, de livros são os que eu leio. Claro. E pronto, os alunos não querem pensar. Querem a coisa feita, efeito redes sociais. E quando o aluno não quer pensar, quer parar para ver e refletir, a inteligência artificial acaba por ser um perigo. Porque vai começar a depender da inteligência artificial. Essa nova geração... Isto já está a acontecer. Justamente. Eu lembro de alguém me disse, aqui nas escolas aqui do país, de colegas que eu nem tinha noção. Olha, faz-me esse trabalho e dá uns erros que eu dou. Coisas assim. Eu não sabia que fazia isso. E faz. Porque ele já está treinado. Eu não sabia. Eu nunca pensei nisso, olha. Estou a falar de miúdos de 15 anos que estão a estudar no liceu, que me disse isso. Isso eu não sabia, não é? Hoje tem sido... Eu, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tive contato dentro do ensino, dentro da sala de aula, foi num exame. Era um exame da Sociologia da Violência, que eu dava na altura, dava aquela disciplina há 2 anos, e de repente a pessoa... porque as cábulas vão-se mudando, não é? De repente houve aquela voz. A violência, não sei o quê. Eu disse, mas espera aí, o que é isso? Pronto, ela teve problemas, porque não sei como, e depois tinha voz e a pessoa falou. Pronto. E eu disse, ok. Isto já é assim. Isto no teste. Não é? Isto, pronto, há professores hoje que retiram os telemóveis. Eu gosto da liberdade. Eu gosto da liberdade porque eu digo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu tenho uma outra estratégia. Eu agora faço... É muito mais chato para nós, professores, mas teste com consulta. Eu fiz muitos testes com consulta no curso. De arrasca. E eu digo, é mais difícil. Sim. Tens tudo, mas não tens nada, se não souberes. Não é? Exige. Portanto, agora, no ensino é um grande desafio que nós temos à frente e é um perigo quando temos a geração que não quer ler, não quer pensar, quer as coisas fáceis e de repente parece uma coisa daquela, então fica tudo faz-me isto. Então, o que é que acontece? Tu é que deixas de ser inteligente. Porque tu emboreces, estás a emborecer. E isto é o perigo da inteligência artificial no ensino. Justamente, é o grande perigo para o ensino. Porque não leem, não querem pensar, quer dizer que a inteligência vai começar a desvanecer. Eu há dias um colega, um amigo, disse-me que na empresa dele
ele agora, logo na entrevista, pergunta se a pessoa sabe trabalhar com inteligência artificial. Porque para fazer um e-mail tem que ter inteligência artificial. Uma pessoa tem que fazer, já não tem, não podes fazer. Eu disse, eu entendo. Isto é mas isto é uma lógica neoliberal perigoso. Porque a rapidez não é eficaz. Não é eficaz. É rápido, mas não é eficaz. Porque dá erro, tem que voltar para trás e aí demora mais tempo. Porque podes pedir, e já fiz isso, podes pedir à inteligência artificial, olha, faz-me um esboço de um e-mail sobre isto para isto. Ele faz. Mas tu tens que ter o trabalho de lá ir. Colocar tudinho. Agora, quando tu queres... tu tens que primeiro pensar. Isso. E depois construir. Agora, às vezes nós fazemos... Pronto, olha, faz-me lá um esboço. Ele faz, mas não é aquilo que tu envias. Como em tempos vi numa rede social que foi exposto de um assessor de um ministro qualquer para fazer não sei o quê. Foi a inteligência artificial, só que esqueceu aquilo com o rótulo e aquilo foi mau, não é? Não pode ser. A inteligência artificial é um auxiliar. E isto é que nós temos. Agora, incutir isso a essa geração que vai ser um desafio. Isso é acho que o maior desafio da educação agora é conseguir. Nós não vamos escapar dele. A inteligência artificial tem que ser visto como um auxiliador, mas guiar os estudantes. É orientar. Na verdade, o professor agora não tem que trazer mais muita informação, tem que conseguir guiar os estudantes a usar a informação, a quantidade enorme de informação que têm agora. E tem que arranjar novas formas de avaliação que obriguem os alunos a realmente trabalhar. Boa, justamente. Eu acho que é o que eu tento fazer na sala de aula. E temos que fazer assim. Agora, para terminar, para não ficar muito longo, vamos entrar num assunto que é, nesse momento em Cabo Verde está chegando a trilho de vez em quando, o crioulo no ensino. Olha, a questão da língua cabo-verdiana, ou o crioulo, como se diz vulgarmente, é um problema, não é? Não que seja ele o problema, nós é que estamos a construir o problema devido o nosso problema identitário, ideológico até. Eu dialogo muito com linguistas e o que eu aprendi desde a grande discussão de 2008 para cá, porque essa é uma outra discussão, já tinha começado a questão da oficialização em 2008, é que uma criança, para aprender a falar bem o português, por exemplo, que é a nossa língua também, tem que aprender primeiro a sua língua materna. E isto, de facto, é assumido pelo governo. Há um decreto sobre isso, não é? Porque se percebeu que aprender o crioulo não atrapalha o português, porque o crioulo atrapalha o português porque as pessoas não sabem o que é crioulo. E não sabem o que é português. O que é português também, ok. Porque nós somos uma da geração, e não é diferente ainda assim, não é? E hoje ainda tu só começas a falar português aos 6 anos de idade. Quando entra na escola formal. Até lá falas crioulo, não é? E quando chegas, tu aprendes o português como se fosse a língua materna e não é. É uma outra língua. Tem palavras portuguesas, nós temos várias palavras portuguesas, mas a Constituição não é bem o português. É um português misturado com outras coisas, com outras línguas. As línguas aqui da nossa sub-região foram 27 etnias africanas, mais 3 etnias europeias. E não estou só a falar de português, é português, é espanhol e italiano. São 30. São 30 que saibam. Pode até ser mais, não é? Portanto, e isto hoje a ciência já mostrou. A ciência linguística já mostrou isso. Não é? E um exemplo, um cabo-verdiano normalmente, repara, um cabo-verdiano sabe falar, às vezes fala bem o francês, mas bem, sabe falar bem o inglês, muito bem, não consegue falar português. E tu perguntas porquê? Porque eu aprendi o inglês e o francês como língua estrangeira. O português era... Se eu aprender a língua portuguesa como a língua estrangeira, aprendo melhor. Mas primeiro eu tenho que aprender a língua materna.
para saber a diferença, porque há muitas palavras parecidas. Eu demorei a perceber que riba é português. Riba é português. Muitas palavras que nós usamos são do norte de Portugal, Portugal arcaico. Okay. Riba é português. Mas eu não sabia. Às vezes eu vejo miúdos, mas isso não é português, mas é português. Mas a questão que colocamos aqui é, por exemplo, e o jovem que tem que sair, normalmente vamos estudar no Brasil ou em Portugal, como é que fica? Olha, mas é sempre violento para eles também, quando eles vão, não é à toa. Bom, isso tem a ver com outras coisas também, não só a língua, mas a língua também tem um peso que hoje, em Portugal, por exemplo, já se obrigou os miúdos a fazer a prova de acesso. Os seus alunos vão para a universidade, têm que ir fazer mais uma prova e não sei o quê. Isto existia antigamente, os seus alunos podiam estudar para a Alemanha, para outros países, não é? Não, por exemplo, um indivíduo sai daqui e vai estudar num país que fala o português, mas ele não sabe português. Ele tem dificuldades às vezes a entender as coisas, porque ele não sabe português. Eu quando comecei a dar aula em crioulo, porque eu percebi que o crioulo, dando aulas em crioulo, os alunos aprendiam melhor, não é? Porque a língua ajuda, não é? Agora, o problema é que pode-se acomodar. E tem que aprender o português. O português é uma língua franca. Além de ser a nossa língua, é uma língua que pode ser franca. Então, ensinar o crioulo, podemos ensinar o crioulo como fazer os estudantes trabalhar ou aprender o português aqui. Eu acho que muita gente está a confundir que metendo o ensino, a língua cabo-verdiana no ensino foi introduzido, mas mal introduzido, porque os linguistas devem ser introduzidos desde o início e não no fim, por cima como opção, desde o início. Um aluno aprendendo a diferença, ele começa a aprender melhor a outra língua, porque são duas línguas diferentes, não é a mesma língua. São duas línguas, não é um dialeto de português, são duas línguas com expressões completamente diferentes, não é? E aprendendo isso, essa pessoa consegue desenvolver-se intelectualmente melhor. Quando a ciência diz, quando tu aprendes na tua própria língua, o desenvolvimento intelectual é maior. Porque tu os aprendes na língua estrangeira, aquilo fica... Eu vejo, por exemplo, os alunos, porque eu dava aulas em português e havia as coisas que eles não percebiam, eu dava exemplo em crioulo, eles começaram a perceber, depois eu comecei, peraí, isto aqui tem que ser... Mas é um trabalho que tem que ser feito de baixo, não é na universidade. Pronto, eu se calhar estou a dar, se calhar é um erro meu, é uma questão política, eu assumo, não estou a atrapalhar, porque atrapalhado já está, mas não é ir falando o português à oficina que ele vai aprender o português, né? Porque depois ele não consegue. Eu já fiz seminários em universidades que me convidaram para ir fazer um seminário anual, um aluno, eu via que ele sabia, ele estava a expor, que sabia, mas não conseguia. Mas isso em português. E depois a professora diz, fala em crioulo, e ele fala. É um problema intelectual, um problema já mental. Intelectual, quer dizer, um problema cerebral. Porque um bloqueio lá, bloqueia. Querer ser português. Então, a ciência mostra que quanto mais cedo aprenderes a ciência na tua língua, mais aberto está. Por isso que falamos bem inglês, bem francês e outras línguas e não conseguimos falar português em muitos anos. Não é? Isto é o que a ciência linguística defende. Os linguistas defendem isso. Então seria ensinar o crioulo e o português. Ensinar o crioulo como língua materna, o português como a língua estrangeira, saber a diferença. Sim. E ali tu aprendes naturalmente o português. Incentivar a leitura também seria um ponto importante. A leitura é muito importante porque, por exemplo, a minha filha aprendeu bem o português a ler. A ler. Não foi na escola, ela aprendeu a ler. Chegamos a uns pontos bem lá. A inteligência artificial não nos quer deixar pensar, os estudantes. As redes sociais não deixam ler porque é muito... Como é que fica? Não, as redes sociais atrapalham a leitura, porque hoje cada vez mais a informação é tanta e tempo para ler tanto não temos e ficamos preguiçosos. Automaticamente a rede social nos torna preguiçosos. Sim. Não é? Isto é verdade. E eu reparo, a mim mesmo, as redes sociais, eu posso ler livro de 500 páginas na boa, tranquilo, e vou lendo. Mas ler uma coisa grande na rede social não consigo.
Mas está ali no livro, faz sentido. Eu não Não é? consigo, não é? Pronto, mas a estrutura da rede social ele é cada vez menos, e os alunos ganham uma preguiça intelectual, uma preguiça cerebral mesmo. Se tivesse para dar um conselho a um jovem cabo-verdiano agora que quer seguir o ramo da ciência, o que é que diria? Eu não digo o que me disseram. Porque não vais para a economia, porque não vais para isso, porque não vais para isto, que é ciência. Não. Primeiro, um indivíduo tem que descobrir o que quer. Não é? Tem que descobrir o que quer. E descobrindo o que quer é ser curioso e falar com várias pessoas. E descobrindo o que quer, deve abraçar e saber que estamos a fazer ciência independentemente de nós estivermos. Não é? Porque a ciência não é só as duras, as ditas duras, que não existem ciências duras nem molas, é ciência e ponto. Por isso fala ciências, no plural, não é? É ciência e pronto. Porque toda a ciência, quer seja dura, mole, ou seja o que for, tem uma teoria, tem uma metodologia. E o mais importante é uma metodologia, que é o processo. Isto é que é ciência. Isto é que como eu comecei no início, isto é que transforma o social num sociológico. Né? Porque o conceito é social e existe. Agora, o processo sociológico, há um procedimento epistemológico, metodológico, epistemológico e teórico. Não é? Isto é que é ciência. Isto vale para a biologia, vale para a medicina, vale para qualquer coisa. E vale para as ciências sociais. Não é? Porque a biologia é teoria. É uma teoria. Não é? A biologia é uma teoria. Mas o médico, ou o cientista natural, se não saber biologia, não sabe nada. Porque a teoria orienta a prática. Justamente, tem que saber fazer. Porque todo mundo corta. Agora, saber onde cortar. Né? Portanto, as pessoas não têm que ter receio, porque não há ciência menor ou ciência maior. Eu não quero. Não. Tu tens que seguir o que tu queres. Não é? Tu tens que seguir o que tu queres e a partir dali saber que, se for algo que tens que ter teoria, tem epistemologia, estamos a falar que sim, quer seja nas artes, quer seja nas ditas ciências, quer seja na área das humanidades, onde entra as ciências sociais, seja, ou nas tecnológicas, que está na moda hoje também. Mas o que difere da ciência, do senso comum, porque é intelectual, todo mundo é intelectual. Agora, há saber e há ciência. Todo mundo tem que saber. Não é? Eu costumo dizer que eu posso ser cientista, posso ser isto, mais aquilo, mas se eu tiver um problema de esgoto lá em casa, a minha ciência não serve para nada. Tem que chamar o outro cientista, entre aspas, que tem que saber para isso. A ciência parte do saber. E o saber que as pessoas têm que desenvolver intelectual, saber pensar. Agora, a partir daí, os procedimentos nós aprendemos. Então, as pessoas têm que ir onde se sentem felizes. Não é? E não atrás do dinheiro, porque o dinheiro é importante, mas ter dinheiro e não ter motivado leva à depressão. E a depressão é doença mental e isto depois leva a suicídios e por aí. Já é um outro assunto. Então, Redi, nós agradecemos muito. Obrigado. Para isso é um privilégio enorme ter uma pessoa, cara. Eu digo muitas ligações nos neurônios, muitas sinapses. Aprendi muito hoje. Nós agradecemos demasiado por ter aceitado a proposta ou o convite. Esperamos um dia conseguir encontrar mais uma vez, talvez com outras pessoas, que o Redi continua a ajudar Cabo Verde, como ajuda, com o seu conhecimento. Agradeço eu, prazer todo mundo. Obrigado. Do que ficasse em casa a ouvir e a ver o vídeo, dá o teu like, partilhe o vídeo. E nunca esqueça, todos nós podemos ser cientistas. Fechado.